Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra, Deus, que é viva e é eficaz. E um dia o Senhor disse que ela não voltaria vazia. Senhor, que nessa manhã a Tua Palavra cumpra o propósito para o qual ela foi nos dada. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que não haja coração duro demais para a Tua Palavra. Que não haja, Senhor, ouvido surdo demais para a Tua voz. Abre os nossos ouvidos, ó Deus. Abre os nossos olhos. Abre, Senhor, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, que mediante Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco nessa manhã. Traga, Senhor, alegria aos nossos corações. Fortaleça, ó Deus, o nosso espírito e as nossas mãos. Exorte-nos, ó Deus, e santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E assim oramos debaixo do nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos a primeira parte desse Salmo, Salmo 126, onde nós vemos a alegria. A palavra principal desse Salmo pode ser a palavra alegria. Nós olhamos para o passado na semana passada e o salmista, quando olhou para o passado, ele se alegrou com a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E nós vimos que em Cristo Jesus nós também fomos libertos. E uma das formas de nós cultivarmos a alegria em nosso coração é olhando para aquilo que o Senhor Jesus fez em nossa vida, para aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Porque quando Cristo morre em nosso lugar, Ele conquista a nossa vitória. Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence Satanás. E Ele, agora, todo aquele que nele crê, todo aquele que se volta a Jesus, é liberto do cativeiro espiritual. Não há cadeias e nem portas, como diz a música, que são suficientes para resistir ao poder de Jesus Cristo. Mas um tempo se passou, alguns meses, talvez alguns anos, e a alegria pela libertação, a alegria de retornar à terra santa de Jerusalém, começou a se esvair, começou a murchar. As coisas começaram a voltar ao normal, a rotina, o trabalho, a vida, a família, as obrigações, os problemas. Então, depois de um tempo, nós vamos ver o peregrino desanimado, o peregrino cansado, um peregrino que pede a Deus por restauração. Então, nessa segunda parte do Salmo, a parte que nós veremos nessa manhã, enquanto ora e trabalha, enquanto ora e semeia, o peregrino se alegra com aquilo que o Senhor ainda fará. Então, se na semana passada o peregrino olhou para o passado e no passado ele encontra o fundamento da sua alegria, hoje nós veremos que é olhando para o futuro que o peregrino também encontra o fundamento da sua alegria. É olhando para aquilo que o Senhor prometeu fazer
e aquele que promete é fiel para cumprir. Vamos ler de novo o verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Após se alegrar então com aquilo que o Senhor já fez, o peregrino olha para frente. É olhando para frente que ele encontra o fundamento da sua alegria. E aqui, meus irmãos, ele ora por avivamento, ele ora por restauração, mas ele não apenas ora, ele continua a sua vida, ele continua trabalhando, ele continua semeando na expectativa de uma colheita futura, na expectativa daquilo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor tinha feito grandes coisas, coisas maravilhosas demais. Então, a esperança do peregrino, ela se fundamenta no que o Senhor já fez e na promessa de que algo o Senhor fará ainda no futuro, de que o Senhor trará restauração, de que o Senhor dará colheita. As dificuldades, meus irmãos, envolvidas na construção, na reconstrução de Jerusalém, do templo, não podem pará-lo. As lágrimas não podem impedi-lo de semear. Andando e chorando, o peregrino semeia. Ele sabe que em breve vem a colheita. Não porque ele fez tudo certinho, mas porque Deus prometeu restauração, Deus prometeu colheita e Deus fará tudo aquilo que prometeu. Então, a memória do peregrino, daquilo que Deus já fez, é um combustível, a gasolina, para ele conseguir olhar com fé e esperança para aquilo que Deus ainda fará. Ele só vai conseguir olhar com fé e esperança para aquilo que Deus prometeu, quando ele alimenta isso no seu coração. No verso 4 ele pede: Senhor, restaura-nos. O deserto do Negueb é o deserto de Israel. Cerca de 60% do território de Israel é formado por um deserto. Taline já foi lá para Jerusalém, para a Terra Santa. Depois ela vai te dar um pedacinho lá do Muro das Lamentações. É um lugar quente ou não é? Muito quente. Depende. Mas geralmente é um lugar quente, faz cerca de 40 graus na região do deserto. E é um lugar que chove muito pouco. A média anual de chuva varia de 25 a 200 milímetros por ano. É muito pouco, muito seco. E o que acontece? Os rios, eles secam. Mas eles não secam. Você já viu um rio seco? Você já viu um rio que secou? Um rio seco, a terra fica seca, fica dura. Então, quando dava uma chuva, essa chuva não era uma simples chuvinha, uma garoazinha, ela era uma tempestade. E uma tempestade que caía em Jerusalém, ela começava a encher o leito dos rios que iam se espalhando por todo o território de Israel, e essa água ia enchendo esses rios. E como os rios estavam tão secos, ela não era absorvida pela terra, então formavam-se um grande rio. E até hoje isso acontece. Você pode colocar na internet depois e pesquisa por torrentes do Negueb. A Aline vai ter Aline Israel com Aline, alguma coisa assim. Ela tem um vídeo muito interessante mostrando como que acontece esse processo. É muito legal. Então, aqui nesse verso 4, o salmista deixa muito claro que as coisas não estavam muito bem. Elas não estavam caminhando como deveriam caminhar. Porque a alegria pela libertação e a volta para casa ficou no passado. Agora é vida real. E a realidade, meus irmãos, a realidade é complicada. A realidade é muito complicada. O peregrino está em casa, mas ele olha ao redor e ele percebe que tem muitas coisas para ele fazer. Além disso, tem coisas que ainda não aconteceram. E isso pode ser desanimador.
Meus irmãos, o que tinha acontecido é que no passado, aqueles primeiros momentos de alegria, de euforia, agora dão lugar à preocupação, dão lugar à realidade da vida. Com o passar dos dias, dos meses e dos anos, o coração do povo de Deus começou então a secar. A alegria pelo retorno dá lugar à dura realidade. E o clamor do salmista ecoa as promessas de que o Senhor restauraria o seu povo um dia. E o pedido de restauração é um pedido por avivamento. Abra comigo em Isaías capítulo 35. Isaías 35, nos versos 1 e 2. Veja a promessa do Senhor. Isaías 35, verso 1 e 2. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. E agora vá ao verso 10, ainda no Isaías 35, verso 10. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Esse foi o clamor do peregrino e de todo o povo de Deus ao longo da história, meus irmãos. Eles oravam pedindo que o Senhor derramasse o avivamento, que o Senhor restaurasse novamente suas vidas, que o Senhor trouxesse novamente alegria aos seus corações. Então eles suplicam por graça e por misericórdia ao Deus Todo-Poderoso. E é uma oração pela completa restauração do povo de Deus, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. O Salmo vai terminar os versos 5 e 6 de uma forma maravilhosa. É um dos textos mais belos da Escritura. Veja, ali no Salmo 126, os 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, segurando o seu feixe. Aqui nós temos a beleza da poesia hebraica, é um paralelo. O verso 5 e o verso 6 dizem a mesma coisa, é a mesma coisa com palavras diferentes. O peregrino semeia em meio às lágrimas, na esperança de uma futura colheita. Enquanto anda, lança as sementes no chão, mas em seu coração ele sabe que um dia haverá colheita. Um dia terá festa, alegria, celebração. Afinal de contas, todas as suas alegrias foram alcançadas com dificuldades e aguardadas por muito tempo. Essa esperança, meus irmãos, está fundamentada no passado, naquilo que Deus já fez. Se Deus já restaurou uma vez, Ele é poderoso para restaurar novamente o seu povo. Como eu falei antes, nós pudéssemos resumir esse salmo em uma palavra, a palavra seria alegria. O peregrino começa descrevendo a alegria pela libertação do cativeiro e pelo retorno a Jerusalém. E ele termina descrevendo, ou acreditando e orando e vendo pela fé o dia em que ele voltará também com alegria, com os seus feixes na mão, com a colheita na mão. Ele olha para o passado e se alegra, ele olha para o futuro e também se alegra. Essa alegria do peregrino, meus irmãos, não é circunstancial, ela não depende de algo acontecer ou não na sua vida em um determinado momento. É uma alegria que vem de Deus, do Senhor. É uma alegria que permite chorar enquanto semeia. É uma alegria que o motiva a trabalhar, mesmo chorando. É uma alegria daquele que aguarda e confia na promessa do Senhor. Mesmo depois de voltar para casa, depois de 70 anos, a vida dos judeus nunca mais foi a mesma.
O templo e o altar foram restaurados. Mas quando nós olhamos com atenção para Esdras e Neemias, nós vemos que a glória do Senhor não se manifestou como havia se manifestado antes. Parecia faltar alguma coisa. E conforme o tempo passava, mais seca a alma do peregrino ficava. Todos sentiam a necessidade de uma restauração completa. A tão sonhada restauração virá muito tempo depois. Assim como é necessário esperar pelas chuvas no deserto de Israel, os peregrinos deveriam esperar pela restauração prometida pelo Senhor. O trabalho vem antes da colheita. As lágrimas e as orações são um adubo necessário para esse momento de espera. O sofrimento vem antes da glória. A cruz vem antes da ressurreição. Muitas sementes serão lançadas, muitas lágrimas derramadas antes da restauração, da celebração e da colheita. A oração, meus irmãos, pela restauração, o trabalho, as lágrimas e essa espera apontavam para algo muito maior, algo que se cumpriria perfeitamente em Jesus Cristo. Essa restauração que o salmista pede e que foi prometida no Antigo Testamento aponta para a restauração que Cristo traria. Essa restauração, ela acontece em parte no ministério terreno de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, essa restauração ela acontece em parte, mas ela será plenamente consumada em sua volta, em seu retorno. E nós, juntamente com toda a criação, aguardamos o dia da nossa redenção. Vamos entender como isso vai acontecer? Bom, o nascimento de Jesus provocou grande alegria em seus pais e seus familiares. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você percebe Maria, a mãe de João Batista, Isabel. Você vai ver Simeão, você vai ver Zacarias, você vai ver muita gente feliz pelo nascimento de Jesus. Mas o menino cresceu, ele se desenvolveu, cresceu, e com o passar do tempo, as pessoas podem ter esquecido também as palavras do anjo, aquilo que o anjo falou: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muitos anos depois de ser segurado no colo de Simeão, Jesus então se dirige ao Jordão para ser batizado por João Batista. E no deserto algo maravilhoso aconteceu. Mateus 3 vai nos dizer que assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer." A partir daquele momento, Jesus começa o seu ministério terreno. Após sair das águas, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele vai ser tentado por 40 dias, 40 noites. E lá no deserto, sendo tentado por Satanás, ele vence Satanás. Ele vence o diabo. Ele vence cada uma daquelas tentações. Então ele começa a percorrer toda a Galileia, anunciando a chegada do reino de Deus e pregando o Evangelho. E como prova de que o reino de Deus havia chegado, nós vemos Jesus curando enfermos, expulsando demônios, fazendo coisas e dizendo coisas que somente Deus poderia falar e fazer. Então, os milagres que os evangelhos nos mostram, eles serviam para provar que o reino de Deus chegou. Todas as vezes que Jesus começava a pregar, uma multidão se ajuntava para ouvir suas palavras. Os discípulos que ele chamou não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E nós vimos no Evangelho de Marcos que a sua mãe e os seus irmãos não compreendiam ainda muito bem o que estava acontecendo, porque eles não estavam no caminho ainda, eles estavam fora da casa. Nós vimos também que os principais líderes judeus, os religiosos daquela época, eles viram e ouviram Jesus, mas mesmo assim o rejeitaram, eles o odiavam, e eles tentaram matar Jesus, e no final eles vão conseguir, eles vão alcançar o seu objetivo.
O Verbo de Deus encarnou para pregar o Evangelho, libertar os cativos de Satanás, do pecado e da morte. E Jesus veio abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. Ele alimentou uma multidão com pães e peixes, e as alimentou também com o pão vivo que desce do céu. Próximo do final de sua vida, do seu ministério terreno, Jesus disse que morreria. Olha que legal, o projeto de vida de Jesus era morrer. Esse era o projeto da vida de Jesus. Ele nasceu para morrer. Em João capítulo 12, versos 23 e 24, diz: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, ele dará muito fruto. Em Jesus, meus irmãos, nós temos o verdadeiro peregrino. Com muitas lágrimas ele semeou a palavra de Deus, a palavra de vida eterna no coração dos homens. E quando chega a hora, ele se entrega para ser morto e enterrado, da mesma forma que acontece com a semente. Porque somente assim ele poderia renascer e dar muito fruto. Então, numa sexta-feira à tarde, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, humilhado, é pendurado numa cruz e lá ele morre. A cruz foi o trono do Filho de Deus. E aquele monte, o Monte da Caveira, foi o altar em que Deus, o Pai, sacrificou Jesus, o seu Filho, por nossos pecados. Ao final do seu penoso trabalho, o nosso Senhor diz: está consumado. E ao Pai ele entrega o seu Espírito e suspira e morre. Jesus é Deus em carne e osso. Durante 40 dias ele venceu Satanás no deserto, ele venceu o pecado. Em seus 33 anos de vida, ele não cometeu nenhum pecado sequer. Só faltava um inimigo a ser vencido: a morte. E sem dúvida a morte era o maior dos seus inimigos. Afinal, quem pode ver Satanás? Quem pode ver o pecado? Satanás é espírito. Satanás não possui um corpo físico capaz de ser visto e apalpado. E o pecado também é assim, porque muitas vezes o pecado não pode ser visto, ele está no mais profundo do nosso coração. Nós sabemos que o pecado e Satanás existem porque a Escritura diz que existe. Nós também podemos perceber a ação e a influência de Satanás no mundo. Nós também podemos perceber a ação e a influência do pecado no mundo. A morte, no entanto, é visível. A morte é fácil de ser provada. A morte é incontestável. E você já viu um cadáver, sabe a diferença entre estar vivo e estar morto. Há uma diferença gritante. A morte de Jesus ela é narrada nos 4 evangelhos, nas epístolas e até mesmo em Apocalipse. Isso deixa claro a realidade da morte de Jesus. Mas numa manhã de domingo, Jesus ressuscitou dos mortos. Naquele dia, Jesus venceu a morte de uma vez por todas. Em sua ressurreição, Jesus então inicia o processo de restauração de todas as coisas. A restauração aguardada pelo peregrino, a restauração que o peregrino pediu em oração, a restauração que o povo de Deus sonhou e orou, começa a acontecer na ressurreição de Jesus Cristo. Porque naquela manhã de domingo ficou provado que Deus o Pai aceitou a morte de seu Filho por nossos pecados. Em Isaías 53, verso 10, diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles.
Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. As mulheres que encontraram Jesus ressurreto estavam como o peregrino. Pareciam que estavam sonhando acordada. Lembra? Na semana passada nós vimos o começo do Salmo, parecia um sonho. Então quando elas encontram Jesus, parece que elas estão sonhando acordada. Elas não acreditam muito bem no que estão vendo. E elas sentem um misto de alegria e medo. Alegria e espanto. Mas elas obedecem à ordem de Jesus e elas vão aos discípulos contar que em breve o Senhor os encontraria na Galileia. E em Lucas 24 nós vemos o encontro deles com Jesus. E os discípulos também experimentam um misto de alegria e medo. Alegria e espanto. Alegria e até mesmo dúvida. O ministério terreno de Jesus termina então com a sua ascensão aos céus. E em Lucas 24, 50, o evangelista diz: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A ressurreição de Jesus iniciou a restauração prometida no Antigo Testamento. E quando nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os 120 que estavam no cenáculo, nós vemos então o cumprimento da profecia de Joel. Após ressuscitar dos mortos, Jesus então começa a colher o fruto do seu penoso trabalho. Aquilo que ele semeou com lágrimas no jardim da aflição começa a ser colhido. E ele fez o que o peregrino do Salmo 126 só podia sonhar. Porque ao ressuscitar, Jesus volta do exílio da morte, trazendo vitória nas mãos, a nossa vitória nas suas mãos. Mas a restauração prometida ainda não está completa. Nós vivemos num período chamado o já e o ainda não. É um período intermediário na história da humanidade, porque o Salvador veio, morreu, ressuscitou. Ele abriu o caminho que nos leva ao Pai, e Ele é o caminho que nos conduz até lá. Mas nós ainda estamos presos num corpo corruptível, ou seja, nós ainda estamos presos num corpo manchado pelo pecado, contaminado com o vírus do pecado. Nós ainda vivemos num mundo que está debaixo da influência do pecado e de Satanás. E é por isso que nós então nos juntamos a toda a criação em ardente expectativa. Nós desejamos a volta de Jesus e a restauração completa de todas as coisas. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8, que toda a criação aguarda em ardente expectativa, gemendo, aguardando o dia da restauração, o dia da redenção. Pois bem, nós estamos nesse momento estranho da história. Sabemos que Jesus ressuscitou e iniciou a restauração prometida, mas essa restauração ainda não está consumada. Nós somos semelhantes aos agricultores que plantam e veem os primeiros brotos, mas o dia da colheita ainda não chegou. Então nós gememos esperando a consumação da promessa. Derramamos lágrimas porque vivemos entre a vitória conquistada e a vitória que será a vitória final. E nesse meio tempo, meus irmãos, nós sofremos, nós semeamos com lágrimas, mas renovamos a nossa fé quando olhamos para a promessa de Jesus, de que Ele voltará e com sua volta Ele restaurará toda a criação. Não apenas nossa vida, não apenas nosso corpo, mas todo o cosmos será restaurado. E então, quando nós olhamos para a profecia de Apocalipse, abra comigo Apocalipse 21, verso 13 em diante, nós também nos alegramos.
Apocalipse 21, verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meus irmãos, grave essa promessa no seu coração. Grave essa promessa no seu coração, porque é com base nessa promessa que nós olhamos para o futuro com fé, com esperança, com alegria. O Senhor prometeu e Ele cumprirá. E quando nós guardamos a palavra no coração, a promessa no coração, a nossa alegria não depende das circunstâncias. Nós nos alegramos. Como será, meus irmãos, que essa verdade se aplica à nossa vida? Como devemos viver enquanto aguardamos a restauração completa de todas as coisas? Bom, na caminhada cristã é comum passarmos por momentos difíceis. Nosso Senhor Jesus e os seus apóstolos não nos prometeram um mar de rosas, pelo contrário. Em alguns momentos nós temos a sensação de estarmos caminhando em meio a um deserto espiritual. São momentos de extremo cansaço, de desânimo e até mesmo fraqueza. E meus irmãos, nesses dias, abrir a Bíblia, orar um salmo e cantar um hino se tornam extremamente difíceis para nós. A vontade e a alegria da salvação ficaram no passado distante. A alma está seca, o coração endureceu e a letargia toma conta do nosso ser. E quando nós chegamos nesse ponto da jornada, é comum nós entrarmos no piloto automático. Lemos as Escrituras a fim de cumprir o nosso cronograma de leitura ou para preparar um sermão ou um estudo bíblico. Oramos. Quando alguém está por perto, nós até oramos. Até mesmo nesse momento, até mesmo os hinos, os cânticos, parecem sem graça. Ficamos pulando de música em música até achar uma que satisfaça ou que alegre o nosso coração. Folheamos a Bíblia sem degustar as palavras de Deus. Oramos para cumprir um ritual, como quem fala com um atendente de loja. Tem gente que quando entra numa loja não quer um atendente, quer só o atendente para pedir o essencial. Não quer um relacionamento. Não quer conversar. E tem alguns vendedores que gostam de conversar. Você já viu isso? Tem vendedor que ele está ali, naquela alegria, naquela felicidade, ele quer conversar com a gente. Mas tem dias que a gente não quer. Não, só estou olhando aqui, qualquer coisa eu te chamo. Meus irmãos, infelizmente, muitas vezes nossas orações são assim. E é nesse momento que muitos de nós fracassamos. Porque nós acreditamos que precisamos sentir vontade para fazer alguma coisa. A leitura da Bíblia, a oração e os cânticos, o louvor, são meios ordinários de graça. Ou seja, são coisas comuns que Deus nos deu para nos alimentar e para nos edificar. Então, a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o cântico, o louvor, são meios que Deus nos dá para nos alimentar. Se você está se sentindo espiritualmente seco, tome para você a oração do salmista: Senhor, restaura-me, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Tome para você a oração do outro salmo, Salmo 51. Devolve-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Meus irmãos, se lembrem que foi num contexto de oração constante que o Espírito Santo desceu no cenáculo no dia de Pentecostes.
Ouça o convite de Jesus nessa manhã. E Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem o meu fardo, porque ele é leve, tomem o meu jugo, porque ele é suave. Venha Jesus, meus irmãos, nessa manhã. Venha às águas. Esse sentimento de sequidão espiritual não significa que nós estamos longe de Deus. E é um ponto que às vezes a gente confunde as coisas, porque a gente pensa que pelo fato de estarmos nos sentindo longe ou de estarmos secos espiritualmente, nós estamos. Os nossos sentimentos são enganosos, o nosso coração é enganoso. Quando nós sentimos essa sequidão espiritual, isso significa que nós ainda estamos num corpo corrompido pelo pecado. É por isso que nós sentimos isso. É por isso que nós temos dificuldade em termos uma alegria em todo o tempo. Muitas vezes nós estamos no alto e outras vezes nós estamos no vale. Mas chegará um dia que nunca mais sentiremos frieza espiritual. Enquanto esse dia não chega, nós devemos ouvir o convite de Jesus: venham, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, venham vocês que não têm dinheiro, venham, comam, comprem vinho, leite, gastem naquilo que não é pão, se alegrem, porque farei uma aliança eterna com vocês. Ouçam o convite de Jesus nessa manhã. Além disso, se você está passando por esse momento na sua vida, procure um irmão em Cristo. Compartilhe aquilo que está vivendo, aquilo que você tem no coração. Permita que Deus ministre em sua vida por meio de outras pessoas. E aí talvez você fale assim: nossa, todos nós somos vasos, meus irmãos. Todos nós somos vasos de barro. Vasos de barro. Nesses vasos de barro não há um vaso melhor do que o outro, todos eles são de barro. E todos eles carregam o precioso dentro de si, o Deus por meio de Espírito Santo dentro de nós. Então permita que outros irmãos, outras irmãs ministrem ao seu coração nesse momento. Leia a sua Bíblia, mesmo sem vontade, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar. Não abandone a comunhão. A restauração espiritual, ela não acontece longe dos meios que Deus estabeleceu. Em Romanos 12:12, Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Por que será que Paulo precisa ordenar alegrem-se? Porque a nossa tendência não é nos alegrar, a nossa tendência é nos deprimir. Alegrem-se na esperança, olhem para a promessa da vinda de Jesus e da restauração e se alegrem. Seja paciente nesse momento de tribulação e persevere em oração. Não tente vencer suas batalhas sozinho. Em Cristo nós temos uma família, a igreja, e é nesse ambiente que o discipulado acontece. O discipulado ele acontece em duas direções: quando nós seguimos a Jesus Cristo e quando nós ajudamos outras pessoas a seguir Jesus Cristo. E talvez você fale assim: não, pastor, eu estou bem, eu estou no meu melhor momento da minha caminhada com Jesus. Nossa, eu estou feliz, eu oro com alegria, eu falo de Jesus. Então, olhe ao redor e perceba quem precisa de você. Perceba quem Deus quer que você ministre na vida dessa pessoa. Não guarde isso para você. Olhe, seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de encorajamento na mão de Deus. Seja um instrumento de renovação e de fortalecimento na mão do Senhor para o bem dessa igreja. Gaste sua vida auxiliando outros a caminharem no caminho. Meus irmãos, não é fácil. Gastar nossa vida ajudando outras pessoas não é fácil. Dá trabalho, é sofrido, custa dinheiro, mas é o que o Senhor nos manda fazer. Então,
Se você está nesse momento da sua vida, não, eu estou cheio do Espírito, eu estou transbordando do Espírito, então permita ser um instrumento nas mãos do Senhor. Hoje, dia 8 de março, faz um ano que nós tivemos nosso primeiro culto público. Muitos de vocês se lembram como era no início? Um ano atrás? Estávamos alegres com o projeto de iniciar uma nova igreja em Camboriú. Cantávamos com alegria todas as vezes que nos reuníamos. Planejávamos e sonhávamos com aquilo que Deus faria em nós e através de nós. E talvez alguém se pergunte hoje: por que continuar semeando se não estamos vendo fruto aparente? Meus irmãos, Jesus responde essa pergunta. Em Marcos capítulo 4, Jesus nos dá algumas parábolas relacionadas à colheita, a semear e a colher. E nós devemos enxergar esse salmo da mesma forma que Jesus o enxergou. Em Marcos 4, de 1 a 20, Jesus então conta e explica a parábola do semeador. Ele nos apresenta 4 tipos de solo, que são pessoas. E ele também nos diz que a semente que o semeador lança é a palavra de Deus. Então, o primeiro solo, à beira do caminho. À beira do caminho são aquelas pessoas que a palavra é semeada, mas logo Satanás vem e a rouba. O solo pedregoso, a pessoa com o coração pedregoso, ela recebe a palavra, recebe com alegria, mas com o passar do tempo ela não consegue permanecer. Por causa de alguma tribulação, por causa de alguma palavra, ela logo abandona. A outra pessoa é aquela que é plantada entre os espinhos. E ali ela recebe a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, a sedução do mundo, ela é sufocada e ela não dá fruto. Por fim, Jesus nos apresenta a boa terra. A boa terra é aquela pessoa em que ela recebe a palavra de Deus e ela é frutífica, ela frutifica, ela dá frutos. Em alguns lugares esse processo de plantação vai ser muito rápido, em outros vai ser mais demorado. Mas a semente é boa e se for plantada, dará uma colheita abundante. Em Marcos 4, verso 30 ao 32, diz assim: novamente ele disse: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor da semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Penso que essa situação se parece muito com a que o salmista está vivendo, que a nossa situação, como igreja. No começo há muita festa, muita alegria, muita celebração. Sim, o trabalho é enorme. Sim, os recursos financeiros são escassos. Mas estamos alegres porque Deus nos libertou e aqui nós estamos. Mas depois de um ano de plantação, quando muitas coisas que nós planejamos não acontecem, nós nos pegamos muitas vezes tristes e desanimados. E talvez você pense: será que nós estamos fazendo a coisa certa? Ou, por que plantar mais uma igreja em Camboriú mesmo? Em Lucas capítulo 10, verso 2, Jesus nos diz que a seara é grande, mas faltam trabalhadores. Sendo assim, cadê a colheita que Jesus prometeu? É possível que para alguns de nós, a alegria do ano passado tenha dado lugar à tristeza. Para alguns de nós, talvez a esperança da colheita deu lugar à descrença. Mas veja o que o Senhor diz em Isaías capítulo 55. Abra comigo. Isaías 55, verso 10. Nós já estamos caminhando para o final.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Meus irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Sabe o que isso significa? Que nós devemos continuar plantando o Evangelho no coração dos homens dessa cidade. Porque nós não conhecemos o coração dos homens, nós não temos condições de olhar para uma pessoa e dizer: ah, essa mulher aqui, ela tem um coração que é bom, então eu vou plantar nela. Não, aquela ali, ela está um coração mais fechado, já não vou plantar. Não, aquele senhor ali, eu vou plantar, porque ele tem cara de que vai receber melhor. Não, meus irmãos, nós não conhecemos, e nós podemos nos surpreender com aquilo que Deus faz. Nós somos chamados por Deus para continuar plantando. Alguns vão ter um coração de pedra, outros vão ser o coração sufocado pelo mundo, alguns estarão à beira do caminho, mas isso não importa. Veja, na parábola do semeador, o semeador, ele é generoso com a semente, ele lança a semente por onde ele passa, ele não é cuidadoso. E se você já plantou, se você já foi da roça, você sabe que é necessário plantar no lugar certo. Você não sai simplesmente jogando semente por todo canto. Mas o semeador da parábola de Jesus é um semeador que sai jogando semente por todo canto. E é o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 28: vão pelo mundo e façam discípulo. E muitas vezes nós olhamos esse vão pelo mundo e façam discípulos, pensando que nós precisamos ir para a África pregar o Evangelho, que nós precisamos ir para a China pregar o Evangelho, que nós precisamos ir para a Europa Oriental pregar o Evangelho. E sim, nós precisamos, mas ali a ideia do vão pelo mundo é uma ideia de caminhada. Enquanto vocês vivem nesse mundo, vão semeando o Evangelho, vão fazendo discípulos. Nós somos os semeadores de Deus nesse mundo. O Senhor Jesus confiou a nós a semente do Evangelho, porque somente a semente do Evangelho produz vida verdadeira, meus irmãos. Essa semente está em nossas mãos, ela está em nossa boca, ela está em nosso coração, ela está em nossa vida. E o que nós devemos fazer é aumentar a semeadura. Devemos trabalhar com mais empenho, até que elas caiam no coração de pessoas que Deus tem preparado. A plantação de uma igreja não é um empreendimento humano, é um empreendimento divino. Por quê? Porque uma igreja, ela nasce no coração de Deus. Uma igreja, antes dela existir, ela nasceu no coração de Deus. Deus é o projetor e o dono, o arquiteto de uma igreja. Deus é o maior interessado no desenvolvimento de uma igreja, muito mais do que qualquer um de nós. Perceba, meus irmãos, que a parábola do semeador não está no solo, o foco. Aliás, ela está no solo, no coração dos homens. Não importa quem seja o semeador, desde que ele carregue e espalhe as sementes do Evangelho no coração dos homens. O reino de Deus cresce à medida que semeamos o Evangelho no coração dos homens e eles começam a crer em Jesus Cristo. Além disso, meus irmãos, somos chamados a nos alegrar na esperança dessa futura colheita. O cristão é um ser estranho, porque ele se alegra antes de ver o resultado do seu penoso trabalho. Ele se alegra porque ele olha para as promessas de Deus e ele crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que nós estamos fazendo aqui, talvez alguns de nós vão ver resultados, sabe quando? Na glória. Alguns resultados só vão ser vistos na glória, quando nós encontrarmos corações que semeamos o Evangelho.
lá na glória. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, o apóstolo diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. É interessante, meus irmãos, perceber também que algumas coisas são comuns a todas as pessoas do mundo. E uma dessas coisas que é comum, é o desejo de restauração. Nós nascemos com o desejo de ver as coisas restauradas. É por isso que programas que trabalham com restauração de casa, restauração de carro, restauração de empresa, restauração de pessoas, né? Uma época o SBT tinha um programa que restaurava a aparência da pessoa, um outro programa que restaurava o sorriso da pessoa. Não é verdade? Isso cativa porque nós desejamos restauração, isso é comum. Porque nós olhamos no espelho e vemos os efeitos do pecado. Olhamos ao redor e percebemos que estamos vivendo num mundo quebrado. Quando isso acontece, nós pensamos, não era para ser assim. E você tem razão, não era para ser assim. O pecado quebrou o nosso mundo, quebrou a nós mesmos e quebrou os nossos relacionamentos. Mas muito mais do que isso, o pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus. Mas o Criador é aquele que restaura todas as coisas, inclusive o nosso relacionamento com Ele. Em seu grande amor, Deus, o Pai, enviou Jesus Cristo, o Filho, para restaurar nossa relação com Deus. E agora, por meio da obra do Espírito Santo, essa restauração é aplicada ao nosso coração. E todo aquele que crê passa a ter comunhão com esse Deus que é trino. E o que Jesus exige de nós? Fé e arrependimento. E essa é a mensagem que nós devemos carregar, meus irmãos, para aqueles que estão longe do Senhor, com um relacionamento quebrado com Deus ainda. A necessidade de abandonar seus pecados, abandonar seus ídolos, abandonar sua vida velha. A necessidade de confessar Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque somente assim o ser humano é livre do pecado de Satanás e da morte. Somente assim o ser humano tem o seu relacionamento restaurado com Deus. Somente assim há esperança. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado, Deus, que o Senhor aplique também ao nosso coração da melhor forma, Senhor, o Teu Evangelho. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que quando sairmos por essas portas sejamos encorajados, ó Deus, a sermos como o semeador de Marcos 4, que vai semeando em todos os lugares, para que possamos, ó Deus, viver aquilo que o salmista orou, aquilo que o salmista esperou, voltando com os nossos feixes nas mãos, com muita alegria. Senhor, se há entre nós algum irmão, alguma irmã que está passando por um deserto espiritual, Senhor, que o Senhor traga restauração também. Que o Senhor traga um vento do Teu Espírito sobre nossas vidas, refrigera-nos, ó Deus, transborde dentro de nós, Senhor, que a nossa alegria seja completa em Ti, Jesus. Faça isso para que Teu nome seja glorificado e todos os povos se alegrem. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.